Boa noite. Acho que o pessoal online está me escutando? Estão escutando? Online? Eu não vejo ninguém aqui. Sim, Ok. Não vejo o pessoal online que está escutando. Bom, gente, então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, agradecer pelo convite de vir aqui dar essa aula de forma presencial. Acho muito importante a gente ter esses encontros, principalmente para falar desse tema tão importante que é telemedicina e perícia médica. Agradecer a recepção aqui em Rio Branco, apesar da gente ter esse curso de especialização que está rolando já há mais de um ano, mas essa é a primeira aula presencial e estou sendo muito bem recebido aqui e pretendo voltar quando for possível para ficar mais tempo, para conhecer também Rio Branco. A aula de hoje, ela é um tema especial. Por que que ela não estava na programação original? Porque é algo novo e que ele tem o potencial do bem e tem o potencial do mal. O potencial do bem é que a telemedicina aplicada à perícia médica, ela pode modificar os processos periciais no sentido de dar mais acesso à perícia, no sentido da assistência técnica ser mais profícua, mas também ela pode ser um agente de modificação completa da nossa especialidade de medicina legal e perícia médica como a gente conhece, em todos os sentidos. E nós vivemos hoje uma pressão do judiciário, principalmente, para que a telemedicina seja inteiramente utilizada na perícia médica. E quem sabe, quem entende, quem tem especialização em perícia médica, sabe que isso não é possível. Então, se a telemedicina for aplicada da mesma forma que na medicina tradicional, na perícia médica, eu não tenho nenhuma dúvida que essa especialidade vai se extinguir. Não tem razão e não tem sentido. Por quê? Porque a base da especialidade é a busca da verdade real dos fatos. Se você utiliza um método que não te gera a verdade, deixa de ter sentido a realização da perícia, tá certo? E se perde o sentido da realização da perícia, não tem por que o médico ter a responsabilidade técnica tão grande que ele tem na perícia, que é uma responsabilidade talvez maior do que uma consulta, porque ele fica adstrito àquele processo judicial ou aquele fato por anos, e isso vai gerar uma outra questão muito mais grave para nós, que é a invasão do ato médico. Se não faz sentido a busca da verdade, se o médico não precisa mais fazer a perícia, por que um outro profissional não pode fazer? Um fisioterapeuta, um farmacêutico, né? Se nós banalizarmos a perícia como a busca de datas, como as perícias previdenciárias, isso é algo extremamente ruim para a especialidade e para a medicina. Então, como que eu dividi aqui a nossa apresentação? Bom, primeiro, não tem nenhum conflito de interesses nessa apresentação, tá? Não prestei consultoria, assessoria, atividade remunerada para nenhuma empresa farmacêutica, nem para nenhuma empresa que está associada à prática pericial. E as atividades do CFM são atividades é, que não geram uma remuneração. Então, o que nós vamos falar aqui nesses 40 minutos a uma hora que eu vou conversar com vocês? Inicialmente, vamos falar de perícia médica, tá? Muito rapidamente, os fatos mais importantes, porque eu preciso diferenciar a perícia da medicina tradicional, ou o ato médico pericial do ato médico. Depois a gente vai falar de telemedicina, tá? A telemedicina da forma como surgiu, da forma como ela é realizada, e no final, bem entre aspas, como eu apontei ali para os senhores, né? Bem entre aspas, a teleperícia, que é um termo que a gente vai ver que ele é inadequado. Mas vamos lá. A perícia como especialidade médica.
Existem três eixos importantes na hora de se fazer uma perícia médica, o entendimento. A base legal da perícia, a base ética e a técnica. São três processos diferentes que são sinérgicos para aquele laudo pericial que a gente vai produzir. Então, fazer perícia médica, ter especialidade, não é só a técnica diagnóstica, não é só a norma ética. Ela tem a norma ética, a norma técnica e a base legal. E nessa base legal existem âmbitos legais que são âmbitos diversos. Em relação à base legal, o que a gente destaca em termos de legislação? A Constituição, naturalmente, o exercício da medicina, a lei do ato médico, a carreira de perito. Nós não vamos ter aqui, eu vou ter que usar o óculos, porque de perto eu não enxergo, de longe eu preciso de óculos. Então, como eu vou olhar para cá, vou usar óculos. Nós não temos uma legislação específica, tá? Então, na verdade, a nossa especialidade em termos de base legal é um catadão legal, é um catadão de leis, é um catadão de leis que são utilizadas de forma direta ou de forma indireta. Por exemplo, aqui, a lei da Previdência Social, ela fala do que é perícia médica administrativa, mas eu não tenho nada sobre perícia médica administrativa fora da carreira federal. As normas de perícias de natureza criminal, elas falam de vedações específicas dessa natureza. O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil são utilizados de forma conjunta, mas também não falam especificamente sobre a técnica pericial. Mas o que é importante aqui que eu destaco de toda a base legal, é vasta, não vou falar de todas elas, mas o que eu destaco? A Constituição que fala sobre a autonomia profissional. A autonomia profissional que a gente tanto fala é constitucional. E na perícia, ela é fundamental. Não existe perícia sem autonomia. O perito tem que ter autonomia plena, 100%. Ele tem que fazer o que é preciso fazer de forma autônoma, sem nenhum tipo de vedação ou restrição. E a segunda é o artigo 4º da lei do ato médico, que tem várias críticas dessa lei, mas o artigo 4º é absolutamente claro da privacidade da realização da perícia médica e dos exames médicos legais para o médico. Então, perícia médica é um ato privativo do médico. Ponto. Embora a invasão do ato médico se dá hoje em duas frentes, na perícia e na estética. Então, a perícia, ela é uma fonte inesgotável de invasão do ato médico. Então, em termos legais, é importante esses dois comandos da legislação que existem. A resolução 2325/2022, ela é uma resolução que foi feita do CFM para pensar a telemedicina na perícia, mas que ela traz algumas definições que a gente não tinha de base legal, tá? Então, ela é importante também por causa disso. E é justamente esta resolução aqui em que nós estamos sendo atacados, né? Hoje mesmo eu recebi, viu, Dilsa, lá do Conselho Federal, uma solicitação do nosso jurídico para uma defesa a um inquérito público contra essa resolução. O que está por trás desse inquérito público? A pauta do judiciário. O judiciário quer que todas as perícias sejam feitas por telemedicina. Aliás, a PL 1114, que eu precisei defender a não aprovação dela no Senado, ela fala justamente isso, né? Os peritos que trabalham no INSS estão absolutamente com muito medo. Por quê? Porque se esse PL for aprovado, ela muda a lógica. Ela diz o seguinte, que a regra para a perícia administrativa do INSS é a telemedicina. A regra, nem exceção, é a regra, que a perícia presencial, ela só se dará após a teleperícia.
Isso vai desestruturar e acabar com a carreira médica da Polícia Federal, né? Principalmente nos lugares mais distantes. Isso gera terceirização. Por que não fazer uma teleperícia de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul? Por que manter uma agência numa cidade pequena? Bom, mas o que a resolução traz aqui é que ela define o que é a perícia, né? Então, quando a gente fala de avaliação médico-pericial, nós estamos falando de perícia médica e de qualquer entorno da perícia médica, da assistência técnica, da perícia administrativa, da perícia judicial, e ela tem uma peculiaridade, que é o ato propedêutico. E o ato propedêutico, a forma como você investiga, que é o ato propedêutico que a gente utiliza também na nosso consultório, esse ato propedêutico, ele deve ser de escolha do médico baseado na autonomia constitucional que a gente falou. Então, a propedêutica aqui, ela diz assim, se eu utilizo telemedicina, se eu utilizo exame físico, se eu utilizo análise indireta, é minha autonomia de decidir, não de quem pede a prova. O destinatário da prova vai ler e interpretar a prova, mas ele não faz a prova. A prova nós fazemos. E a responsabilidade por ela também é nossa, tá? Uma outra questão que também traz a resolução 2325 é o que todos nós já sabemos, que trabalha na perícia, né? Mas que talvez as pessoas não saibam. E é importante a gente pontuar sempre quando fala de perícia. Primeira coisa e mais importante, não existe relação médico-paciente clássica na perícia médica, ponto. Aquele indivíduo que está sendo periciado não é meu paciente. Ele não pode ser meu paciente. Porque além de não ser e não poder ser, o próprio Código de Ética veda. A relação é de desconfiança. A relação com o meu paciente é de confiança, ele confia em mim. Ele fala a droga que ele usa, as coisas que ele fez, as coisas certas, as coisas erradas, ou periciando ele, simula, metasimula ou dissimula. Ponto. É um fato, não é uma crítica. Quando a gente fala isso, dependendo quem escuta, fala assim: nossa, mas o médico está falando mal do pericial. Não, a gente não está falando mal. Nós estamos retratando a realidade, porque só sabendo a realidade que a gente pode atuar de uma maneira correta, tá? A realidade é essa. A relação é de desconfiança. O periciando desconfia do perito, o perito desconfia do periciando. E está tudo bem se a gente manter as coisas como devem ser feitas, tá? Diagnóstico, não se faz diagnóstico nosológico, perícia. Quem faz diagnóstico? O diagnóstico já tem. Eu já sei o que o indivíduo tem, qual é o tratamento que ele fez, se o tratamento deu certo, se o tratamento deu errado. Eu já sei disso. Então, não existe necessidade de fazer diagnóstico. E o exame físico, tá. Aí pergunta, mas, doutor, para que fazer exame físico se não faz diagnóstico? Pois é, o exame físico é aquilo que ancora a realidade clínica, né? Bom, tá bom. Ele disse para mim que ficou afastado porque teve asma por 30 dias. Tá bom, tá bom. Ele realmente tem asma? Como eu vou dizer isso? Eu posso confiar só no que ele fala? Não posso. Todos os atestados que chegam à minha mão são inidôneos? Não são. Como eu posso confirmar? Ora, existem sinais clínicos que mostram a presença de asma de longa data. Cintura escapular, sinais de rinite alérgica associada, temos otorrinos aqui na plateia que sabem, e vários outros sinais indiretos de várias outras doenças, em que o corpo humano é o local de investigação dos fatos. Ah, mas fratura. Para que eu preciso de uma perícia de uma fratura? Ok? Talvez se a fratura for existente, eu não preciso, mas como eu vou confirmar que aquela fratura realmente existiu? É no exame físico. A fratura às vezes não existiu. É só um atestado que diz que tem fratura. E um raio-x com uma identificação inadequada que diz que tem fratura. Como eu vou saber a realidade da fratura? Ora, tem fratura, uma deformidade óssea, né? Uma sequela associada na fratura. Isso quem faz perícia vê a todo momento. Então,
Não adianta falar que exame físico não é necessário nem fundamental, porque é propaganda, tá? Exame físico, ele é fundamental na perícia. Em todas, não, mas 88% é fundamental. Então, a gente precisa ter isso em mente sempre. E outras questões também. Não cabe a nós julgar. Então, quando nós fazemos perícia, nós não julgamos. Não sei se está para frente ou para trás. Nós não julgamos, né? O que nós fazemos é, volto o slide já, o que nós fazemos é emitir laudos. Emitir laudos da realidade dos fatos que a gente vê. Causalidade jurídica, temos um advogado na plateia também, não cabe ao médico ou ao perito fazer causalidade jurídica. Causalidade jurídica é quem interpreta o laudo, a quem o laudo é destinado. Outra questão também associada à formação, tá? É uma especialidade, ok? Está lá, resolução 2330/2023, medicina legal e perícia médica é uma especialidade médica, portanto, ela tem que seguir os rigores da especialidade. Graduação, residência, título de especialista, ou RQE, ou residência, ou através da prova de título. Que, aliás, quem não está assistindo a aula aqui, no final do curso, quem está fazendo o curso de especialização, eu não vou titular, não vou assinar o certificado, não vai poder fazer a prova de título de especialista em medicina legal e perícia médica, só estou avisando, tá? Estou brincando, gente. Uma outra questão aqui associada também à perícia que é importante, que é decisão, tá? Quem estabelece dano na perícia é o perito. O perito na condição de perito. Não basta ser médico para estabelecer capacidade laborativa. Capacidade laborativa, ela tem que ser estudada. Quem determina capacidade laborativa? O médico do trabalho, o médico do perito. Pronto, ponto. E isso é um ponto importante que a gente precisa melhorar, porque tem muito médico que vende atestado ou faz atestado colocando incapacidade. Incapacidade, é claro, cabe ao perito e cabe ao médico do trabalho. Outra questão aqui relacionada à perícia, estou só reunindo esse catadão que eu falei para vocês que tem. Perícia de finalidade médico-legal, criminal, não podem ser feitas em interior do aparato policial e judiciário, por uma questão básica, que é aquela questão inicial, a autonomia do médico, a verdade real dos fatos. Não pode existir nenhum tipo de pressão no profissional que faz perícia, no médico que faz perícia. Nenhuma. Ele tem que ser livre, porque ele é responsável por aquele ato. Bom, em relação aos tipos de perícia, que a gente perde longe aqui também, né? Nós temos dois tipos de perito oficial só, que é de carreira de Estado, que são os médicos legistas e os peritos dos IMLs e da Polícia Federal. Enquanto nós temos um setor jurídico com diversas carreiras de Estado, a gente tem só essas duas. Existem as perícias também judiciais, né? Nomeados, peritos nomeados na Justiça, os assistentes técnicos que também trabalham com a mesma técnica pericial, né? Divergindo um pouco em relação ao assistente técnico na seara penal, que ele tem que ser nomeado pelo juiz, enquanto assistente técnico na área civil não precisa. Fazendo só um resumo, tá, gente, do que a gente precisa para discutir depois a telemedicina. Laudo. Laudos, eles devem ser fundamentados, eles devem ser estruturados, eles devem ter um padrão técnico, de acordo com a resolução do CFM 2056-2057. Isso é importante dizer por quê? Porque quando um indivíduo faz um curso de perícia, e hoje nós temos aí cursos de final de semana, né? Que prometem uma remuneração de R$ 100.000, R$ 150.000, faz o curso pela internet de uma semana, tá? Mas quando você coloca o médico para fazer o laudo, é outra história, tá? Então, o fazer o laudo é um diferencial da perícia, tá? Não é fácil fazer um laudo estruturado.
Você pode utilizar um software, você pode copiar, você pode reinventar, mas para fazer e reestruturar não é fácil. Tem que ter uns tipos de caracteres mínimos ali. Honorários, né? Esta resolução aqui, estamos falando na parte técnica e ética, essa resolução aqui é importante, porque ela diz algo que é muito importante, que é um diferencial também da perícia, do médico pós-perícia. Prazo. Prazo deve ser seguido, tá? Além disso, do prazo deve ser seguido, também toda perícia deve ser remunerada. Um fato importante também. Os tipos de perícia que nós temos aqui também estão descritas na resolução 2325. Nós temos a prova simplificada, que a prova simplificada ela pode ser feita assim presencialmente, desde que não tenha nenhum tipo de aprofundamento técnico de nexo causal. Uma junta médica, que ela pode ser realizada também, perícia consensual, parecer técnico, parecer divergente, enfim. Vocês já conhecem, para que, no final das contas, esse racional seja seguido. Tá? Então, isso é o mínimo que uma perícia tem que ter em termos de fatos descritos e não de forma. Tá? Estes fatos descritos devem estar na forma. Lembrando que nós partimos das capacidades para o estado anterior. Então, a gente estuda a sequência lógica, mas na perícia a sequência é ao contrário. Nós atendemos o periciando já com o dano. E a partir deste dano a gente reproduz uma ação, reproduz uma doença, reproduz um fato. A relação do nexo causal, que é importante também, está descrita na perícia, na resolução 2323, que tem que ter, isso daqui é o que justifica, principalmente, por que qualquer médico não pode falar de capacidade laborativa. Porque para falar de incapacidade, você tem que conhecer o local onde a pessoa está inserida. Tá? Então, um médico, ele não conhece as peculiaridades do trabalho do indivíduo. O indivíduo chega lá para fazer uma consulta de cardiologia, como ele sabe que o ambiente de fato é estressante, que pode interferir numa insuficiência coronariana? Não sabe. Ele sabe quem é a fonte do saber dele, é o próprio paciente, que é o interessado. Então, esta é o racional lógico. Não é tolir a função do médico, mas é que existe um racional lógico para essa. Gravação de perícia também é algo que a gente tem que se habituar, né? Então, o periciando pode gravar a perícia, sim, ok? Mas o médico também pode recusar a ser gravado. Então, tem que ter o anúncio, vou gravar ou não permito que grave, tá? Mas é possível gravar perícia, sim. E a presença de advogado é algo também que vai da autonomia do médico. A princípio, existe no TRF4 essa deliberação que a gente trabalhou junto com o Tribunal Regional Federal, da Quarta Região, de que se o advogado quiser participar, ele pode, mas na fase preliminar. Então, o que a gente faz lá? Chama o advogado. Pois não, doutor, o senhor tem 5 minutos para fazer sustentação oral. O senhor pode me apontar o que o senhor quer que chame a atenção e tal. Quase 99% não faz. Ah, o senhor terminou? Era isso? Então tá bom, agora o senhor pode aguardar lá fora. E beleza. O que se quer é dar o espaço do advogado para ser aquele que orienta o seu cliente, mas não para funcionar como assistente técnico, tá? Então a estratégia é que faça-se um espaço inicial, mas não vede completamente ele entrar na sala. Então, acho que é o mais lógico nesse ponto.
Se você quiser que ele participe presencialmente, ok, a autonomia é sua, tá? Mas ele não pode agir, nem participar, nem questionar, nada disso, tá? E se ele participar, a participação é objetiva, sem atrapalhar a perícia de uma maneira geral. E o perito tem autonomia também. Se quiser deixar ele participar tudo, ele pode deixar. A autonomia técnica é sempre do perito. Bom, aí o Código de Ética Médica, né, que fala sobre a parte ética da perícia médica também, é bem descrito. O que eu chamo a atenção aqui? O artigo 93. Vou chamar a atenção de alguns artigos mais importantes, tá? Porque o artigo 93, ele é um pouco complexo porque nem sempre você lembra do paciente, né? Então, você atendeu o paciente há 10 anos atrás e ele vai lá para fazer a perícia, você não lembra dele e você faz a perícia. Mas, cuidado, porque ele é bem objetivo, esse artigo, tá? Então, é difícil você ter uma excepcionalidade. Você não pode fazer perícia de paciente seu, porque você é considerado suspeito. Outro que é importante também, e que eu chamo a atenção, é realizar exames médico-periciais no interior de dependência, nós já falamos de delegacias, mas o 96, muitos peritos novos que começam a trabalhar não se atentam para isso. E na hora de fazer a proposta de honorário, fala lá uma porcentagem do ganho, não pode. Tá? Sobre proposta de honorário é sobre proposta de honorário, ponto. Não tem nada a ver com vitória ou derrota. E o que a gente mais vê é o 98, que é deixar de atuar com absoluta isenção quando designado como perito ou bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e sua competência. Então aqui a gente tem, ó, três condicionais, que é deixar de atuar com absoluta isenção e ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência. Então são os dois, não basta um. Então você tem que ter os dois, tá? Atuar sem isenção e ultrapassar os limites de sua competência. Esse aqui é o artigo que mais utilizam para colocar peritos em suspeição. Então, ó, de maneira geral, essas são as questões mais ligadas à perícia médica. Nesses 20 minutos a gente pôde relembrar. Agora vamos falar um pouquinho da telemedicina, e eu tenho certeza que se vocês refletirem as premissas básicas da perícia com o da telemedicina, vocês vão ver que não é o professor Alcino que não quer que faça teleperícia. É que não dá para fazer teleperícia. É que a gente precisa resguardar a segurança de quem faz, de quem está fazendo o ato. Então, telemedicina, na verdade, gente, telesaúde não é nada de novo, nada de novo. Telesaúde já tinha, algum tempo atrás, quando o SIAT, SAMU foram criadas, já existia telemetria de eletrocardiograma. Nas escolas médicas, telefone celular, WhatsApp, diversos aparelhos que já existiam anteriormente, a patologia, a radiologia. Então, se for pensar bem, a telemedicina ou a telesaúde, ela está muito associada à tecnologia. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é telemedicina. Nós estamos dando uma aula de perícia médica e de telemedicina para médicos utilizando recursos tecnológicos. Metade está aqui, a outra metade está online. Isso é telesaúde. Isso é telemedicina aplicada à educação médica. Então, não é nada de muito novo, né? A tecnologia, ela é algo que a gente não segura mais. Então, telemedicina, ela não é só consulta médica. Telemedicina ela está inserida num contexto muito superior à consulta médica.
Tudo isso que eu mostrei para os senhores aqui nos slides é telemedicina. Tudo. Se é voltado a médico, a paciente, ou diagnóstico, é telemedicina. Então, telesaúde já existia muito antes da pandemia, mas na pandemia a gente foi obrigado a evoluir rápido, tá? Foi obrigado a deixar algumas resistências de lado. Mas assim, ó, o futuro é esse. Bom, medicina, saúde 4.0. Esse é o futuro. Inteligência artificial com as big data, as informações epidemiológicas, com a telemedicina e com a internet com os equipamentos das coisas. Então, telemetria, telemedicina, big data e inteligência artificial. Não adianta a gente fugir disso. O médico fugir disso vai estar fora do mercado. Tá? Então, nos próximos 10 anos, tudo vai ter isso. O estetoscópio vai ter a internet que vai mandar informação direto para o computador, as telemetrias, marcar passo, relógio. Esse aqui, Apple Watch, é uma telemetria. Ele é validado pela Sociedade Americana de Cardiologia. Ele manda para o cardiologista qualquer tipo de fibrilação atrial naquele momento, tá? Geladeira, internet das coisas vai se associar a essa tecnologia? Sim. Ela vai monitorar o que você come, quantidade que você come, quantas vezes você abre a geladeira. Dispositivos inalatórios que a gente usa na pneumologia já tem sensores que eu acoplo no disco, tá? E ele manda lá para o meu consultório para saber o compliance do paciente, quantas vezes ele usa, se ele está usando correto, se o movimento está correto, se ele está escapando dose. Então, na verdade, a gente já tem ciência artificial crescendo cada vez mais. Então, não se trata de querer segurar a telemedicina. Associado a isso, nós temos a vontade do médico, né? Então, isso aqui é uma pesquisa que o CFM fez, que ele mostrou que o médico, depois da pandemia, ele acha que a telemedicina é segura e que ele quer retornar e voltar a fazer telemedicina. Então, a própria medicina, ela tomou essa decisão. Eu acho a telemedicina segura, eu quero continuar fazendo telemedicina e é o CFM que tem que controlar essas questões ligadas à telemedicina. Bom, tá? Então, isso foi respeitado no CFM, que fez, então, a resolução 2314, após a lei, na verdade, a lei 13989 e a resolução, elas foram combinadas. Mas eu destaco que tanto na lei quanto na resolução, ela tem algumas questões importantes que levar em consideração na hora de utilizar a telemedicina. Primeiro, ela aqui, quais são os princípios que regem a telemedicina no mundo? Então, antes da telemedicina ser implantada no Brasil, ser legalizada ou ser implantada do ponto de vista ético, já existiam premissas desde 2002 muito bem estabelecidas para a telemedicina. Em 2010, essa aqui foi a principal publicação sobre telemedicina no mundo. E o que ela fala? Para que eu preciso de telemedicina? Primeiro, eu preciso para aqueles pacientes que estejam impedidos de ver um médico. Bom, então, a telemedicina não surgiu no mundo como tecnologia na medicina para substituir o médico. Ela serviu para dar um instrumento a mais para o médico, né? Segundo, não se faz telemedicina sem marco legal, ético e técnico. Certo? Nós já temos marco legal, nós já temos marco ético, nós temos marco técnico também. Terceiro, existe a necessidade de uma normativa ética para a utilização da telemedicina. Também já temos isso. Remuneração tem que ser repactuada e remunerada. Não pode ser reduzida, porque o uso da telemedicina não é algo alternativo. É simplesmente uma técnica propedêutica que eu utilizo.
assim como eu utilizo um oxímetro de pulso, assim como eu utilizo testes dinâmicos, é mais uma tecnologia que eu utilizo, tá? A telemedicina é cara, é cara. E isso na perícia médica é enraivecedor, porque telemedicina, diante do que a gente falou aqui, ela tem que ter tecnologia. Uma consulta de WhatsApp não é telemedicina. Tem que ter critério de segurança, critério de transmissão de dados, critério de reprodutibilidade, critério técnico visual, tudo isso. Então, a telemedicina é cara. Uma sala de telemedicina, banda larga adequada, internet adequada, backup, nuvem, né? Porque é necessário. Deve ter você vai gastar também para você manter uma TI. Vocês estão vendo que cada vez mais a gente gasta com TI. Hoje eu estava lendo até uma reportagem que mostrava que dentro da saúde, quem mais cresce, quem mais ocupa cargos de gestão é a TI, tá? Verdade. Está olhando lá para mim, ó, interessou da aula agora. É verdade. Todas as empresas da área de saúde criam cargos de comando para a TI, porque ela é essencial. Porque, ó, se isso aqui agora não transmite mais, imagina o caos de um computador de uma tomografia que para de funcionar, que não sobe os exames no sistema de Dalal. Então, a telemedicina, ela é cara, ela não é barata. E eu queria que isso aqui estivesse, ó, cheio de juiz. Porque quando eu falo isso para vocês, médicos, vocês me entendem, mas o juiz não entende. Ele acha que é um joguinho de computador do filho, entendeu? Ele não entende a dimensão da responsabilidade aqui do que é telemedicina. E eu falo isso para os senhores, mas eu falo para os juízes também, tá? Não, não tenho papa na língua, não. Mas a telemedicina, ela só existe quando nós utilizamos o conhecimento médico. Então, telemedicina não é tecnologia, ela é uma tecnologia aplicada ao conhecimento de medicina. Então, temos que ser médicos para fazer telemedicina. E é o método propedêutico que eu falei para os senhores, né? Bom, o que a gente destaca aqui da resolução 2314? Primeiro, o benefício da tecnologia está na mão de quem aplica a tecnologia, não na mão de quem recebe. Tá? A telemedicina, ela tem que ser autônoma. Eu preciso definir quando eu uso, porque eu sou responsável pela cadeia deste paciente depois do diagnóstico. Terceiro, o que está autorizado no Brasil é telemedicina para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. Aonde está perícia? Alguém está lendo perícia? Não está. Não está autorizado para perícia. Ah, perícia mexe com assistência? Acabei de falar. Não. Mexe com educação e pesquisa? Até sim, mas numa aula. Prevenção de doença? Não. Lesão, gestão e promoção de saúde? Não. Tá claro. E aí eu fico muito enraivecido quando o judiciário vem lá e fala: vocês têm que fazer telemedicina para perícia. Tem por quê? Ah, porque tem na lei telemedicina está liberada. Não tá. Não tá. O legislador não pensou em uso de telemedicina. Isso é muito raso. Aquele que entende que a telemedicina para perícia é a mesma coisa que telemedicina para consulta. As modalidades descritas de telemedicina também não têm nada a ver com perícia. Que é teleconsulta para perícia? Não, não tem uma teleconsulta. Qual consulta que eu faço? Eu não faço diagnóstico. Teleinterconsulta? Que teleinterconsulta? Qual o especialista que eu preciso para definir diagnóstico? Telediagnóstico, não faço diagnóstico.
Telecirurgia, que cirurgia que eu faço na perícia? O cara já fez a cirurgia. Telemonitoramento, televigilância, para quê? O que eu vou regular um paciente na perícia? Teletriagem, vou triar para quê? Teleconsultoria, opa, teleconsultoria até podem me convencer, tá? Porque a teleconsultoria, ela pode caracterizar assistência técnica. O indivíduo está aqui e um consultor ou assistente técnico está do outro lado. Fora isso, gente, não existe liberação e nem racional técnico para utilizar a telemedicina para perícia médica. Ela não é capaz de trabalhar ou articular com aquelas definições de perícia médica que eu falei no início da aula. O médico é autônomo e não escolher, porque ele tem responsabilidade. O que o judiciário quer fazer agora? O judiciário quer obrigar que todos utilizem a telemedicina para fazer perícia. É algo extremamente ilógico, porque eu acabei de comprovar aqui que ela não serve para definição de perícia médica. Tá bom. Você quer fazer? É fácil, mas a responsabilidade técnica do procedimento é a mesma, tá? Então, se você tem uma responsabilidade personalíssima na perícia médica e que ela vai até o final dos tempos, até o julgamento, transitar o julgado, que seja, o que vai acontecer? Ela, o que vai acontecer? Você, da mesma forma, a gente fala assim, ó, para os nossos estudantes, vou fazer uma analogia que todo mundo vai entender. Eu falo assim, escuta, você quis fazer plantão naquele lugar que não tinha fio de sutura e deu errado, e agora você vai falar que você não tem responsabilidade? O Código de Ética Médica é bem claro, né? O médico não deve trabalhar em locais onde não tem estrutura adequada para ser médico. Todo mundo sabe isso. Todo mundo. Agora, você decidiu fazer teleperícia. Tá bom. O cara te enganou. Você entrou numa fraude. Você vai falar que você não tem responsabilidade? Autonomia dos dois lados. Você escolheu fazer pelo dinheiro, tá? Eu vou ser polêmico. Quem tem formação, como vocês estão tendo, em perícia médica, em medicina legal, quem tem formação, entende o que está fazendo e se arrisca para fazer, mesmo com esse entendimento, só pode ser por dinheiro, não é por técnico. E aí, assim, respeito. Se é por dinheiro, tá bom. Mas depois não reclama. Não, mas eu fui enganado. Você foi enganado porque você utilizou a técnica inadequada. Ué, assim como você não fez o diagnóstico porque você pediu o exame errado. Ponto, uma questão de julgamento médico. Então, eu fico muito preocupado com isso, muito preocupado. E aí a gente entra no final, né? Começando pelo termo teleperícia. Nós somos tão pautados na perícia, de que quem determina o nome do que a gente faz é o próprio judiciário. E eu falo isso ó, tranquilamente. Trabalho com o judiciário, com bons juízes, mas eles nos pautam. Deixa a pergunta para vocês: por que eles nos pautam? Eles determinaram o nosso nome de teleperícia. TRF4, depois CNJ. Não existe nenhuma outra resolução do CFM ou técnica, não existe nada que fala sobre este nome teleperícia, é um nome inadequado, tá? Existe inadequação desse termo. E se a gente não ou utilizá-lo, vai acontecer o que está acontecendo com a doutora Ana, que está fazendo o doutorado dela, que eu sou orientador, nessa área, e quando a gente vai fazer o scope review,
nós não conseguimos encontrar artigos científicos. Por quê? Porque tem 8 nomes diferentes. Um é teleperícia, outro é expert witness, outro é forensic medicine, e assim vai, porque não existe uma padronização, porque nos pautam, né? Precisamos padronizar. E aí você vai estudar, né? Dentro do que você consegue estudar. E as experiências com telemedicina em perícia médica são muito poucas, muito poucas. Posso dizer para os senhores que, de todos os sistemas mundiais, o único que está cogitando em fazer esse escárnio de colocar a teleperícia, telemedicina, como padrão ouro é o Brasil, como sempre, tá? Não faz sentido nenhum lugar sem uma técnica adequada. Todos os lugares vedam. Por quê? Porque você não tem a técnica. Primeiro você tem que fazer o estudo, depois tem que aplicar a técnica. Por que que na perícia é diferente? Querem aplicar a técnica antes do estudo, né? Quem trabalha com perícia sabe do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. As pessoas utilizam outros métodos. Mais estudos aqui, ó. A telemedicina não é celular. E é isso que vem acontecendo no mundo. Existe uma confusão de que a teleconsulta ou a teleperícia ou é pegar o celular. Eu já vi isso. Ligar no WhatsApp e, deixa eu ver, mostra aí a cicatriz. Ah, tá bom, beleza. Não, não é. E não sou eu que estou falando, tá? São artigos científicos que mostram a mesma coisa. Todo mundo sabe que ninguém vai voltar atrás com a telemedicina, mas ela tem que ser aplicada de uma maneira ética e normativa. Também estudos de sérios, né? Na otorrinolaringologia já fizeram um estudo, tá? Mas não existe um estudo assim adequado. Aqui eles tentaram fazer esse estudo, foi o único que tem na otorrino, tá? Em que eles tentaram avaliar a consulta de otorrino presencial ou a remota. Não conseguiram definir o que é melhor, tá? Então, qual foi a conclusão? Precisa de estudo. Que existe uma acomodação da tecnologia, a gente sabe também, vai acontecer, e estamos nesse momento de que todo mundo quer utilizar a tecnologia, mas não existe nenhum estudo realizado que mostre que ela é não inferior. Não precisa nem mostrar que ela é superior, mas não tem nenhum estudo que mostre que ela é não inferior. Até nossos colegas dentistas já fizeram estudos e que não concluíram nada. Nós não temos. O que a gente tem é querer aplicar algo que a gente não sabe qual vai ser o efeito real, tá? Então, ó, gente, aquilo que eu falei. Na perícia, o corpo humano é o corpo de delito. As causas, as motivações, os fatos são buscados no corpo humano. O exame físico não é apenas para diagnóstico, é um elemento de prova. Então, telemedicina não consegue mostrar o corpo humano ainda. Pode ser que no futuro a gente consiga, mas estamos falando do agora, né? Ela tem limitação técnica. A gente precisa estudar a limitação técnica. Essa relação de desconfiança que a gente falou, ela se projeta na telemedicina. Gente, a justiça não aceita nem print de WhatsApp como prova. Você sabe, né? Print de WhatsApp você pode modificar. Justiça não aceita print de WhatsApp como prova. Como que aceita uma consulta sem um exame técnico adequado como prova? Como verdade real? Modificar, pode colocar um pano, um fundo verde, né? Você pode colocar um fundo verde com 3 pessoas orientando do que falar, com o telefone, com o microfone mudo.
Tem múltiplas maneiras. DocMed do INSS, você pode mandar o atestado falso, né? Você pode mandar um atestado modificado. Então, utilizar a tecnologia dessa forma, sem o entendimento, não é nem o entendimento, sem levar em consideração que existe a simulação, existe o ganho secundário, e que a nossa responsabilidade é também de desfazer esta simulação, você não faz telemedicina assim como querem fazer. A responsabilidade do perito é dele. Como eu falei para os senhores, não existem marcos, principalmente técnicos, que validem o uso de telemedicina na perícia. Não existe. Pronto. Não existe estudo que mostra isso. Como você vai caracterizar nexo causal em teleperícia? O dano e o nexo causal. Poxa, quando a gente fala de dano, a gente tem que falar de deficiência, capacidade e desvantagem. São três modalidades de dano. Nós precisamos, toda perícia tem que ter. É um dano geral relacionado ao evento, mas são danos diversos para âmbitos diversos da perícia. Como que você vai estudar estrutura funcional do corpo, condições prévias de saúde, limitação, atividade, ambiente, numa tela de telefone celular? Como correlacionar sintomas a um substrato anatômico que explique? Como que você vai dizer que a pessoa está com dor? Mexe a cabeça para a sua direita. Ai, que dor. Como é que você vai falar que isso é dor? Qual é o substrato anatômico que vai te dizer que aquilo que você está vendo é real? Não dá. Estruturas funcionais, cinética de movimento. Como que você vai quantificar esse dano? Perícias ortopédicas, pulmonares, pós-operatório. Como que você vai utilizar a telemedicina para fazer isso? Não vejo uma situação hoje possível, né? A gente precisa minimizar os nossos riscos também, minimizar os nossos danos também. Nexo causal. Como que você vai fazer a verossimilhança científica que é necessária do nexo causal, que é para vocês já estudaram durante o curso aqui, por exemplo, tá? Que é o estabelecimento de nexo causal? Como é que você vai utilizar os critérios para nexo causal? Etiológico, certeza diagnóstica, topográfico, adequação temporal, continuidade fenomenológica, sintomática, integridade prévia e fatores de exclusão. Como que você vai utilizar isso para estabelecer nexo causal com um paciente que você não consegue examinar? Baseado terceirizado? Baseado no que o outro médico fez de exame físico? É só assim, só se você considerar o exame físico de outro, e não o que você fez. Aí perde a razão da perícia. Se a perícia é conferência, como que você vai conferir se você não viu? Você vai confirmar. Aí você vai ter que escolher. Por exemplo, se for uma perícia previdenciária, você vai ter que escolher. Quem que está certo, o médico particular ou o médico do INSS? Você escolhe. Ah, eu conheço ele, então ele deve estar o exame físico certo, você não confere. Então, você escolhe. Não tem como avaliar lesão, topografia, integridade física prévia, efeito direto, coloração, lá nas perícias criminais que são importantes. Coloração. Equimose tem quantos dias? É arroxeada, avermelhada, amarelada, esverdeada? Não sei, depende da paleta do computador. É RGB, qual o padrão de cores? Não sei, né? Nosso padrão de cores no olho visual é igual para todo mundo. No computador depende da paleta, depende do monitor. Encadeamento clínico, descartar doenças pessoais, né? Que influenciam. Olha só, por que que você vai querer, doutor, o juiz já me falou, para que que o senhor vai querer ver uma cicatriz? Já tem o laudo do ortopedista. Já tem a radiografia mostrando que teve fratura. Para quê? Falei, doutora, nesse caso, ele é um motoboy. Motoboy tem um acidente? Não, motoboy tem cinco. É um exame de seguro. Ele vai falar que as cinco lesões são fez um acidente. Ou ele vai omitir que ele já tinha uma lesão prévia. É natural isso. E aí, o exame físico serve para isso.
Eu vou ver que aquela cicatriz que tem ali, opa, não é a cicatriz descrita pelo CIAT no atendimento. Não é a cicatriz descrita no atendimento hospitalar. Então, ele tem alguma outra coisa que ele omitiu. Então, o dano no joelho não é 10%, é 5%. Então, o prêmio do seguro muda. Porque se eu estiver na seguradora do outro lado como assistente técnico e eu perceber isso, você tem que arcar com a tua falha pericial. Então, gente, o que que pode? O que que pode utilizar a telemedicina hoje na perícia? Perícia indireta, quando morre o indivíduo, você não tem possibilidade de examinar. A indireta que não envolva dano, por exemplo, NATJUS, tecnologia. Junta médica, desde que o médico esteja presencialmente. E a prova técnica simplificada, desde que você estabeleça nexo causal, por conta do racional que a gente falou agora. Análise documental não caracteriza uma perícia médica, ou seja, o DocMed, esses sistemas que o INSS implantou, eles são absolutamente ok, porque não é considerado perícia médica. E os demais exames de natureza criminal, que tem que estabelecer nexo causal e de saúde ocupacional, sempre devem ser presenciais. Quando você vai fazer, tem que ter identificação, indicação de que foi realizado de forma remota, data e horário do início do encerramento da perícia e esclarecimento que essa modalidade de perícia tem limitação técnica, além do consentimento informado, que tem a ver com a telemedicina de uma maneira geral. Nas empresas, tem que ter um responsável técnico com RQE em medicina legal e perícia médica. Então, se você for fazer uma empresa de telemedicina, né, você tem que ter um indivíduo com RQE em medicina legal e perícia médica. E as pessoas físicas têm que informar o CRM da sua jurisdição. Você vai fazer teleperícia aqui, você vai ter que informar o CRM daqui que você está fazendo perícia utilizando telemedicina. A assistência técnica de forma remota é possível, no entanto, veja bem, não é obrigatório. Assistência técnica, eu quero fazer uma assistência técnica do caso de São Paulo, mas não quero viajar para lá. Eu posso fazer? Posso. Mas quem vai me autorizar a fazer é o perito, tá? Então não é obrigatório. Se o perito autorizar, ok, pode. Tem que estar com autorização do perito, autorização do periciano e o link técnico com o software padrão de telemedicina. Então, gente, para concluir, eu escolhi 4 pontos aqui importantes. O ato médico pericial, ele difere do ato médico tradicional pela ausência de relação médico-paciente, diagnóstico nosológico a ser estabelecido e pela presença de simulação. A telemedicina é uma das diversas modalidades propedêuticas que são utilizadas para casos específicos delimitados pela técnica, ética e autonomia do médico. Nenhuma legislação pode suprimir essas questões. A teleperícia, apesar de ser um termo consagrado, é inadequado e tem uso restrito. O avanço tecnológico na medicina deve vir de estudos científicos e técnicos e não da vontade do sistema judiciário. Então, gente, queria agradecer mais uma vez. Acho que eu fiquei dentro do tempo que eu me dispus a falar, para abrir para comentários. E estão todos convidados a me visitar lá em Londrina. E estamos também intimados a me convidar para voltar para cá, que eu voltarei. Eu gostei bastante daqui. Tá bom? Obrigado, gente. Perguntas, dúvidas? Pessoal da remoto, que eu não estou vendo, agora eu vou ligar aqui para ver. Ou nenhuma pergunta? Eu Concordam tenho comigo? uma, Eu doutor. queria uma opinião diversa de quem concorda com a telemedicina. A Cássia está com a mão levantada. Ó. Pode falar, Cássia.
Em relação à junta médica para o uso da telemedicina, nesse caso teria que ter um médico com o paciente do outro lado da tela e a junta médica do outro lado para avaliação, é isso? Na junta médica, o perito tem que estar com o periciano. Quer dizer, na verdade, não. Um médico tem que estar com o periciano. Os outros dois não precisam, mas um tem que estar. O problema da junta E médica, obriga... o problema da junta médica é assim: se você não estiver presente, ok, você não pode discordar do exame físico que o colega fez. É só isso. Então você tem que confiar nele. Mas esse outro médico que vai estar com o periciando, ele obrigatoriamente tem que ser da junta, porque houve uma situação como essa, né? Eu participo da junta e houve a solicitação de um paciente que queria passar pela junta via telemedicina, né? E eu sei que da época da pandemia havia sido aberta uma exceção, mas depois disso, não sei se esse ano ainda ou foi ano passado, o CRM daqui mesmo, eu acho, ou foi a junta médica daqui, eu não tenho certeza, fez outra publicação dizendo que não poderia ser feito telemedicina para a junta médica, né? Então, minha dúvida está em relação a isso, se pode ou não. E se pode, se o outro médico obrigatoriamente tem que ser da junta ou tem que ser qualquer médico. Sim, pode ser, mas um dos médicos tem que ser da junta. Porque quem estabelece isso é uma resolução da Anvisa. Então, não pode um médico que não tem nada a ver. Se tem os três que são designados na junta médica, um desses três é que tem que estar presente. Mas isso não é uma relação com a telemedicina, é uma relação com a regra da junta médica. Entendi, obrigada. Nada. Você pode fazer, por exemplo, em relação à junta, quando é uma análise documental. Quando você não precisa examinar o paciente, ou quando ele não existe mais, ele já está internado, você for analisar apenas documentos, não necessariamente você precisa estar com o médico presente. O médico presente é no sentido de examinar o paciente. No caso, esse paciente é um servidor público que quer pleitear a redução de carga horária pelo fato do filho ser autista, né? Então, Uhum. ele tem os laudos emitidos e queria pleitear isso, e para isso ele teria que passar pela junta. Só que não teria como a gente fazer a avaliação da criança por ela não estar presente, né? Então, nesse caso, não é viável. Teria que estar lá para poder fazer a avaliação, não é isso? Exatamente. Tinha que ter um médico junto com a criança, da junta médica. Perfeito, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Bom, eles estão atuando em duas frentes. A primeira frente é o projeto de lei, né, que eu falei, comentei aqui na aula, que na verdade é um projeto de lei para o INSS, mas ele acaba tendo repercussão para todas as perícias. A segunda frente é uma ação civil pública que eles estão fazendo no Rio Grande do Sul contra essa resolução 2325 que fala das situações onde a telemedicina pode ser utilizada. E aí, se eles cancelarem essa resolução, vale tudo. Então, essa é a briga do momento, porque o judiciário colocou na cabeça de que teleperícia é bom para eles. Então, estamos brigando. Se a gente vai conseguir, não sei. Mas se a gente não conseguir, eu não faço mais por isso. Eu não arrisco o meu CRM por isso. Mas é uma opção individual. Fala, doutor. Quer o microfone?
Obrigado. Eu, como advogado, eu fico realmente muito preocupado com essa parte jurídica, né? Porque quando tá tudo certo, tá tudo bem. Quando o negócio está errado, a corda vai estourar para o lado mais fraco, vai estourar para o lado do médico, né? Então, realmente, eu concordo com o senhor quando o senhor fala que o judiciário está preocupado só com o próprio umbigo, não se preocupa com o médico, né? E se aprovarem, porventura, essa legislação, que eu creio que é questão de tempo, né? Talvez seja a hora dos conselhos também se resguardarem do ponto de vista jurídico para esses possíveis, entre aspas, erros em razão dessa teleperícia. Porque, inexoravelmente, os colegas médicos serão obrigados a fazer. Então, acho que valeria a pena, se for aprovado, realmente as câmaras temáticas começarem a discutir como se pode fazer entre aspas, também um contra-ataque para se precaver, se proteger juridicamente dessas situações de futuros erros nas perícias. Obrigado. Você tem razão. Se a resolução ela cair, o que vai valer é o que está no Código de Ética Médica. Então, ali naqueles artigos que eu mostrei do Código de Ética Médica, se você fez por telemedicina ou se você fez presencial, é a mesma coisa. Então, é isso que vai acontecer. Você vai ter uma aplicação igual, como se fosse a mesma coisa, se você utilizou telemedicina ou não. Agora, o problema somos nós, né? Porque, assim, a autonomia médica, isso não pode ser tirada, porque é um direito constitucional. Então, ninguém pode me obrigar a fazer por telemedicina. Ninguém pode me obrigar. Agora, o problema é que se a gente não faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, né? E aí, se ninguém fazer, o fisioterapeuta vai fazer. Então, esse é o grande problema, né? Isso é o que me preocupa, porque eu não vou fazer, mas eu não garanto que o meu aluno que acabou de se formar agora, que tem uma conta de R$ 600.000 para pagar da faculdade particular, não vai fazer, porque o judiciário estimula. O judiciário já colocou até, pelo menos lá no Paraná, colocou até edital nas faculdades de medicina para chamar, para credenciar, para fazer teleperícia no judiciário para previdência. Preocupante. Coisa ser, Ainda dentro desse mesmo assunto, só um pouquinho, doutor. A Cirlândia está com a mão levantada aqui, já passo para o senhor, que ela levantou aqui. Fala, Cirlândia. É, uma dúvida que eu tenho, no caso, é só o médico que tem especialização em medicina legal que vai ter que fazer essas perícias, ou qualquer médico vai, de certa forma, está quase que obrigado a fazer as perícias? Qualquer médico pode fazer perícia. Não precisa de ter especialidade, não. Mas aí, no caso, o médico pode recusar fazer ou não? Porque tem Pode, autonomia médica, né? Mas aí, no caso, se você não está de acordo, você pode se recusar a fazer? pode. Em que âmbito, Silvino? Só tem um âmbito que a gente não pode. Porque, por exemplo, aqui onde eu trabalho, a gente não tem nenhum médico, não tem nenhum especialista. E antes dessas perícias, eles encaminhavam os pacientes para o hospital para fazer essas perícias. E aí depois eu comecei a questionar, inclusive a gente já teve reuniões, e aí depois eles passaram para o fórum, e depois viram um médico para ficar fazendo essas perícias no fórum mesmo aqui. Mas assim, se for obrigado a fazer e tiver uma determinação para que qualquer médico faça essa perícia, é obrigatório fazer? Então, vamos por partes. Se for perícia criminal, tipo exame de lesão corporal, o médico tem que justificar a recusa, tá? Porque no âmbito penal, a perícia, ela é uma perícia pública. Então, assim, você pode recusar, mas tem até um parecer que eu fiz no CFM sobre isso, tá? Você pode recusar, mas tem que ter uma justa causa, principalmente quando são locais que não têm ML, ok? Nesse âmbito,
eles não podem te obrigar a fazer por telemedicina. Se você não pode recusar, ou não tem uma justificativa legal para recusar, você faz presencial. Agora, o que você vai utilizar de método, eles não podem te obrigar. Embora o CNJ, ele é doidinho da Silva, doidinho, para implementar o exame de lesão corporal na custódia como remoto. Nós já barramos isso umas 4 vezes lá no Conselho Federal. Então, aquele exame de custódia, o cara vai preso, tem que fazer o exame de lesão corporal antes de ir para a cadeia, né? Na audiência de custódia, eles queriam que o perito do ML, o médico atribuído para isso, fizesse por telemedicina, para não precisar do deslocamento da força policial. Mas, nesse caso que você citou, Cirlândia, você não é obrigado a fazer por telemedicina. Ok, obrigada. Professor. Mestre, ainda dentro do mesmo assunto referido pelo doutor Rogério, eu só gostaria de acrescentar aqui a observação dele é mais do que pertinente. Procede, uma vez que o judiciário se tornou dono de tudo, e ele está avançando celeremente nesse sentido, que ele acha que pode fazer tudo. Inclusive, há tempos, ele invade as competências do executivo. Por quê? Porque ele se acostumou a ser perguntado sobre coisas bobas pela nossa Câmara Alta. Então, os nossos próprios representantes, eles fizeram com que o judiciário se tornasse um superpoder. Por conta disso, eles gostaram da experiência e se mantém dessa forma. No entanto, a observação feita pelo doutor Rogério é mais do que procedente, uma vez que nós temos que nos precaver, nós temos que nos antecipar com as nossas entidades representativas para que isso não venha a prejudicar os atos médicos, porque nós, como o senhor bem frisou, nós temos que ter a liberdade de escolher se queremos ou não fazer, nós queremos ou não participar daquele ato. Uma vez que ali vai ter o perigo em mora, quer dizer, algo que poderá nos futuro, nós temos o direito de recusar. Agora, no momento em que algum colega aceita por dinheiro, certamente ele não vai se dar bem. Certamente. Um outro caso que o senhor se referiu aí, a presença do advogado. Nós, nas juntas médicas, a gente deixa o advogado participar mais presencial. Só que ele está lá para esclarecer algum ponto obscuro que o paciente não tenha referido. Né? Porque, às vezes, é um paciente que talvez não tenha capacidade de expressar de uma forma completa, e acontece bastante. Então, a gente permite que ele, advogado, venha a contribuir, mas na forma de esclarecimento. Nunca. Obrigado. Doutor Regina. Não, somente uma observação. A medicina do trabalho está com essa pressão também, né? Justamente por conta de emissão de atestados de saúde ocupacional, que acha que dá para fazer à distância. E é aquela história, se isso realmente for aprovado, até é uma preocupação da ANANT, né? Nas nossas conversas lá, lá na Câmara Técnica e também na própria sociedade, que aí acaba a figura do médico do trabalho, né? Porque como é que você vai querer banalizar de tal forma essa questão que você pode fazer à distância sem ver o trabalhador, né? Analisar as condições, tudo, e para poder dizer se ele está apto ou inapto, né? E também porque a gente tenha totalmente confiança nos nossos programas, etc. e tal, mas a gente tem que ter a presença dele, né, ali na nossa frente, para que a gente possa
realizar o exame físico, avaliar corretamente, né? Então, essa problemática também nos atinge, assim, para quem também faz a parte de medicina ocupacional. Exatamente. Assim, hoje nós temos a resolução do Conselho que garante tudo isso que você explicou aqui, a gente está acompanhando. Mas eu sou do princípio que a gente não deve ficar só esperando cair para depois tomar uma decisão, né? Então, assim, eu acho que algumas ideias podem surgir. Por exemplo, eu estava pensando agora, e o Conselho, o Conselheiro Federal, não, assim, já tem que começar a ter uma discussão ampla dentro do Conselho Federal e entidades médicas, cito o Sindicato dos Médicos, cito a Associação Médica Brasileira, no entendimento de ideias para contrapor o que vem do judiciário. A gente não pode ficar esperando cair para depois tomar uma decisão, né? Eu acho que a gente já tem que ter alguma coisa pronta. Por exemplo, vou citar um exemplo claro do conselho. Entrou no hospital, não tem condições de atendimento, faz interdição médica e ninguém entra no hospital. Então, a gente tem esse poder. O judiciário não vai reverter isso nunca. Eles não são... Então, assim, eu acho que a gente já tem que começar a ter essa discussão precoce, antes que caia a resolução, porque pode cair. Pode até ser, não cair, ótimo. Mas se cair, a gente já tem que ter alguma coisa pronta para entrar, porque é uma briga que vai acontecer, né? Então, eu acho que tem que puxar essa discussão junto com as entidades médicas para fortalecer uma decisão, porque aí a gente vai orientar os pares. Agora, com a autonomia do médico, ele vai dizer, não, eu vou fazer, hein, meu amigo? Aí vai sentar no banco do conselho quando vier a primeira infração ética, né? É uma excelente ideia. Acho que, na verdade, esse inquérito civil público chegou hoje. Eu fiquei sabendo. Mas nós já vamos levar para a Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícia Médica para já começar a discutir. Você tem razão. Em relação a ANANT, doutora Gene, também eu concordo, tá? No caso dos atestados de saúde ocupacionais, a briga é mais ainda difícil porque a briga é contra o poderio econômico, né? Você tem muitas empresas que querem fazer os ASOS, né, por conta de grana. É muita grana. Você imagina, só lá em Curitiba tem 3 empresas. As 3 foram autuadas durante a pandemia, por quê? Porque não era permitido emissão de atestado de saúde ocupacional por via remota. E eles já criaram estruturas enormes que estavam abocanhando, assim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, de fazer esses atestados de saúde ocupacional de forma remota. Então, o poderio econômico é grande. Agora, existe uma facilidade aí, porque o Ministério Público do Trabalho é contra o ASO remoto. Então, aí você já tem um aliado. Agora, no caso da perícia previdenciária, o Ministério Público Federal é a favor. É ele que está movendo essa medida no Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, quando chega dentro da medicina ocupacional, há essa banalização, essa história de dizer que vai fazer e faz coisas erradas já de algum tempo. E aí, se vier, está entendendo? Pelo menos a gente tem o Ministério Público do Trabalho porque vai coibir um pouco isso. E aí a gente vai poder pegar aquele cidadão que se utiliza teoricamente da tal da autonomia, né, a favor dele para cometer essas infrações, né? Porque isso é infração ética. E é o que vai, como ele falou, vai ter que chegar também no conselho, né? A gente vai ter que julgar. Ok. Não tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar, né? Obrigado, gente. Até a próxima.